Fala pessoal, tudo bem com vocês? O time piorou. O time conseguiu piorar e foi dominado em Itaquera mais uma vez pelo Atlético Goianiense. Os erros do time e de Silvinho, você confere nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está rolando, e lá você vai encontrar tudo sobre o seu time do coração. Notícias, estatísticas, resultados, transferências no mercado da bola. Ative as notificações e você recebe na palma da sua mão tudo em tempo real. E tudo sobre o Brasileirão 2021 que acabou de começar, né? Todos os jogos, os lances, os craques, tudo sobre cada rodada. O link está aqui na descrição. Você baixa gratuitamente e serve para qualquer celular. O começo não é bom. São 2 jogos apenas, eu sei. O Silvinho tem contrato até dezembro de 2022. Se ele vai chegar até lá, se ele vai melhorar, se o Corinthians vai lutar para não cair no Brasileiro, a gente não sabe nada disso. O que a gente sabe é o que a gente está vendo. Pelo menos é dessa forma que eu costumo tratar aqui com vocês. Exercício de futurologia, a gente faz algumas projeções, a gente faz algumas tendências, a gente analisa também olhando para médio prazo especialmente, mas nesse momento a gente precisa se ater ao que está acontecendo em campo agora. E o que está acontecendo em campo agora é algo muito longe de um time de futebol. Não há um time no Corinthians, não há. O Silvinho conseguiu piorar o pouco de bom que o Wagner Mancini tinha deixado. O Wagner Mancini foi demitido porque o desempenho não estava bom, as suas escolhas estavam equivocadas em vários aspectos, né? Ele insistia com o Otero no time, por exemplo, só para dar um exemplo, entre outras escolhas, e por isso, pelos resultados, o Mancini acabou sendo demitido. Mas o Mancini encontrou um sistema de 3 zagueiros que favoreceu a chegada dos alas e que deu ao Corinthians um pouquinho mais de tranquilidade defensiva, além de uma capacidade no ataque, com os alas chegando, com o Luan sendo esse meio armador, tendo talvez o melhor momento dele no Corinthians, nesse período em que ele conseguiu jogar com os 3 zagueiros, e aí, mesmo que o Cauê não tenha sido uma solução lá na frente, ou que o Jô tenha sido talvez também apontado lá como centroavante, mas especialmente o Cauê no time, mesmo que ele não tenha dado certo, com o Mosquito por um lado, o Otero pelo outro, mas especialmente o Luan fazendo essa construção, o time mostrou uma cara de que faltavam apenas alguns reparos, né? O Mosquito até machucou boa parte do tempo. O Mosquito entrando na direita, o Vital na esquerda, o Luan ali na armação. Pô, parece que a coisa vai acontecer. Obviamente os resultados não vieram, o Mancini foi demitido. E aí você imagina, bom, vamos lá. Eu sempre disse para vocês que demitir o Mancini, eu não discordava na época, porque realmente o Mancini não estava fazendo as melhores escolhas, as entrevistas coletivas eram demissionárias no final, ok. Vamos trocar o trabalho porque vai começar o Campeonato Brasileiro e o Corinthians precisa realmente pensar um pouco melhor, né? Tem uma Copa do Brasil, vai que consegue beliscar um título, financeiramente seria interessante, a competição mata-mata, vem aí o Brasileirão. O Mancini realmente não é técnico para o tamanho do Corinthians. Eu sempre disse para vocês que o grande risco era o próximo passo. Tirar o Mancini? Ok, vamos olhar para frente, o mercado é difícil, o Corinthians não tem dinheiro. Ficou uma semana negociando com o Renato Gaúcho, chegou a cogitar pagar 900 mil reais para ele, para a comissão técnica, e ainda assim o cara não quis. Beleza. Foi no Diego Aguirre, também não deu. E eu não serei incoerente aqui, foi um dos pouquíssimos até, que disse que o Silvinho se tratava de uma boa saída no momento. Porque realmente você vai no mais do mesmo para Dorival Júnior, ou fazer uma aposta com o Luxemburgo, que eu até referi que, olha, não dando certo o Renato ou o Diego aqui, eu também acho que o Luxemburgo poderia pelo menos ajustar inicialmente. Muita gente foi contra e realmente a gente não sabe se o Luxemburgo conseguiria fazer esse time, esse elenco jogar melhor. Então por isso, até por tudo se tratar de uma aposta, pelo contexto complicado do clube, eu disse, cara, não tem muito para onde correr. Aí você está trazendo um cara que tem uma experiência na Europa, que pode agregar, que conhece o clube, conhece muitos dos jogadores. Vai que dá certo. O Corinthians não está podendo escolher muito. Tá, ainda pode dar certo. Não está dando. O jogo contra o Atlético Goianiense, que é o mote da análise desse vídeo aqui no canal, ele foi muito preocupante. Muito preocupante. Porque as chamadas linhas de 4,
que o Silvinho bradou na sua coletiva de apresentação como um especialista, como sempre ter trabalhado com ela, com o Tite, com o Mano na Europa, na Inter de Milão, onde ele estudou, que a linha de 4 seria o seu mote quando o clube anuncia #moderno é ser Corinthians, indicando que o Corinthians a partir de agora voltaria àquele estilo do Tite e do Mano, com as linhas de 4 definidas defensivamente, controlando mais o espaço do que a bola para tentar, enfim, ser mais efetivo do que propositivo. Quando a gente imagina que isso vai acontecer, não é o que acontece. A linha de 4 do Corinthians hoje ela foi furada, ela foi vacilante, ela foi falha. E o Atlético Goianiense, por outro lado, você olhava o Atlético jogando e você pensava, caramba, esse time aí joga junto há uns 2 anos, mais ou menos. Eu vou dar uma informação para vocês. O Eduardo Barroca tem o mesmo tempo de trabalho que o Silvinho. E você olhava o jogo hoje e você via um time treinado e o outro não. Você olhava o Corinthians em campo e você não via um time. Você via uma escalação com 11 atletas. Você não via um time. Porque um time é outra coisa. Um time é o Atlético. É um time que tinha as linhas bem definidas, em que o Corinthians não entrava, e uma transição rápida com troca de passes, infiltração e estratégia para vencer o jogo. Definiu o resultado com 20 minutos de partida. E isso é um time bem treinado. Isso é um time que sabe o que fazer e sabe como jogar através do seu adversário. O Corinthians não soube fazer isso. Montou a sua linha de 4, em que no primeiro gol o Lucas Piton não sei onde está. Está completamente fora de posição. E o Vital volta para fazer a recomposição e não dá tempo. Em poucos passes, o Dudu cruza e o Ronald faz o gol. E já tinha cruzado para o Zé Roberto finalizar por cima. Aí no segundo, o Raul Gustavo que vai tentar se lançar ao ataque, que é uma jogada característica dele, e eu não o culpo, porque todo mundo aqui valorizou o Raul pela sua saída, pela sua imposição, por ser um zagueiro que vai para o ataque e tudo mais. Quando ele tem 3 zagueiros, ele está mais protegido. Quando ele tem o Gabriel à frente da zaga, ele está mais protegido. Nesse sistema com o Camacho e 2 zagueiros apenas, um deles o Gil que é mais lento e o Piton que sobe mais, o sistema ficou completamente desprotegido. E o Atlético aproveitou. O Raul até dá um pique, consegue recuperar e acompanhar o seu marcador. Só que o Fagner não acompanha o João Paulo. E aí, em toques muito rápidos, o João Paulo faz o segundo gol. Ali está definido o jogo. Por quê? Porque o cenário vira todo o Atlético se reduzindo nas suas linhas mais baixas bem definidas e o Corinthians fazendo aquela posse de bola em U, né? Vai para lá, vai para cá. Vai para lá, vai para cá. E não entra. E aí, dele cruzamento para a área. Como é que foi a escalação do Corinthians? O Luan foi o falso 9. Jogou de centroavante. Não jogou de centroavante, né? Ele foi o homem mais próximo dos zagueiros do Atlético. Só que ele não tem cacuete. Ah, mas ele já jogou assim no Grêmio. Vamos lá, gente. Jogou no Grêmio em alguns momentos, num time muito mais bem estruturado, em que o Luan, na verdade, tinha liberdade para flutuar. O Luan conseguia fazer isso. E aí, em determinados jogos, ele era escalado como falso 9. O Renato, quando o Grêmio não tinha o Diego Souza ainda, e não estava resolvendo com André Balada, Tardelli, muito se questionou dele usar isso ainda em 2019, o Luan de falso 9. O Renato treinava assim e não tinha gostado. O Wagner Mancini foi muito questionado porque o Luan não jogava de falso 9. E o Mancini respondia, eu treinei e não gostei. O Luan não tem... Você tem que ter um time muito bem armado para isso acontecer. No Grêmio até o Douglas jogou de falso 9, porque dependendo do sistema você consegue fazer. Num time desorganizado, sem um criador no meio, você não vai conseguir fazer isso. O Luan não tem composição física para disputar a bola com os zagueiros, então ele vai ter que sair da área para criar. Só que muitas vezes quando ele sai da área, na verdade ele que tinha que estar inicialmente armando esse jogo, que era o que ele fazia no time do Mancini, que foi quando ele teve os seus pequenos lampejos de grande jogador para poder ajudar o clube. Jogando isolado lá, trombando com o zagueiro numa linha fechada, numa retranca do Atlético, depois de estar vencendo por 2-0, não vai funcionar nunca. E aí o que aconteceu? O Corinthians começou a levantar a bola para a área. O Ramiro pela direita, o Fagner pela direita, o Piton pela esquerda, o Vital também. Para quem? Para quem, cara pálida? Se muitas vezes o Luan nem estava lá porque tinha saído para começar o jogo e quando ele estava lá, consagrava a defesa do Atlético. Eu até cheguei a pensar em determinado momento, juro para vocês, pensei, meu Deus, se o jogo for esse, põe o Jô.
Põe o Jô, pelo menos ele é um cara de estatura, vai tentar trombar lá e tudo mais. O Jô entrou com 39 minutos do segundo tempo. Então, assim, eu sei que teve o contexto da expulsão no segundo tempo, o Silvinho até colocou isso e tal, que acabou prejudicando. Eu também não concordo com a expulsão, acho que ali foi canela com canela, o Fagner até vai na bola, realmente ele tira a bola, e o ato foi muito mais na pilha. Tá, tem a interpretação de tentar que ele tenha parado um contra-ataque, mas eu não acho que ele nem tenha feito falta, enfim. Acho que o primeiro cartão é evitável, porque ele ficou na bronca com o Zé Roberto, né, que abriu o braço, tomou um amarelo, não era pra vermelho, era pra amarelo, ele ficou na bronca, quis revidar, tomou um amarelo ele, e aí ele ficou pilhado o tempo inteiro tentando pegar o Zé Roberto, e o árbitro foi na pilha também, acabou expulsando o Fagner. Mas enfim, e o Fagner desfalca o time no jogo da volta. E ali complica, obviamente, né? Porque você já tá perdendo de 2-0, você já não consegue entrar na defesa adversária e você ainda perde um lateral. Aí ele teve que fazer uma troca, botar o Bruno Mendes, aí ele queria botar o Gabriel, tudo bem, papapá. Mas aí o time não consegue mais se encontrar e fica nessa circulação de bola. Daí ele abre o Arauz que também não conseguiu jogar por dentro. Enfim, aí bota o Jô lá nos minutos finais. Assim, eu não posso nem dizer que o Silvinho tá perdido, porque ele nem se encontrou ainda. Ele tá chegando. Ele tá chegando e ele não estreou ainda. Ele não conseguiu fazer nada. Tem o chamado pressing, né? Que muita gente tá ironizando. Mas o perde pressiona, é aquela marcação dobrada que no primeiro jogo até aconteceu no fim de semana. Hoje não deu tempo. Não deu tempo. O Corinthians acordou, tava 2-0. Começou o segundo tempo, teve um jogador expulso. Então assim, a estratégia do Atlético Goianiense ela funcionou o tempo inteiro. O Barroca foi muito mais visionário, foi muito mais inteligente e ainda não bastasse, o Lucão ainda botou uma bola na trave e o Cássio fez um milagre no chute do Pablo Diego. Era para ter sido mais. Porque aí o Atlético se defendeu bem e conseguiu ainda criar chances com perigo. O Fernando Miguel fez uma boa defesa no primeiro tempo e depois no segundo tempo numa cabeçada do Vital que o Luan cruzou. Ponto. Só. Foi só isso que o Corinthians conseguiu chegar no gol do Atlético Goianiense. O Silvinho, eu não digo nem que ele cogitou, mas ele foi questionado sobre o sistema e disse que repensaria qualquer tipo de coisa nesse momento. Gente, se você tem os 3 zagueiros como a sua base de algo que funcionou minimamente, eu sei que ele não está acostumado a trabalhar com isso, ele trabalhou em 2 oportunidades quando foi técnico no Lyon, nesses apenas 11 jogos que ele permaneceu por lá. Um ele perdeu para o PSG, o outro ele ganhou do RB Leipzig. Eu acho que vale tentar, até porque você tem jogadores para isso. Você favorece o Fagner, que até tentou atacar um pouco mais hoje, mas o jogo teve outro contexto. No domingo ele não atacou, mas você permite que o Fagner ataque, você permite que o Lucas Piton suba, você bota o João Vitor no time, que eu não sei porque inexplicavelmente saiu, claro, para favorecer o Gil, né? Entre 2 zagueiros ele manteve o Raul e o Gil, e o João Vitor ficou banco, mas o João Vitor tem que jogar. E aí lá na frente você consiga botar o Luan de meio armador, o Vital por um lado, o Mosquito por outro, e aí no meio eu colocaria o Cantilho, porque ele tem a bola longa, o passe entre linhas, vai perder combate, mas num 3-5-2 você tem 3 zagueiros, você tem o Gabriel que marca, você tem os alas podendo centralizar. Eu acho que é um sistema que funciona muito melhor com as peças que ele tem. Ele não tem muitas opções. Então você tem que fazer o simples, o básico, e ele não está fazendo. Eu não sei se ele vai dar certo, eu não sei se ele vai dar errado, eu não sei se o Corinthians vai cair, se vai brigar para não cair, se vai melhorar a ponto de brigar pelo título, eu não sei nada disso. O que eu sei é o que eu tô vendo, e o que eu tô vendo é muito assustador. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!